Olá, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Estamos aqui para mais uma lição de suma importância para as nossas vidas, enfrentando a tentação. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. As tentações são sugestões, são convites de Satanás para praticarmos algo que desagrada à vontade de Deus. Satanás usa a nossa natureza humana caída para nos tentar, para nos levar a quebrar a lei de Deus, para nos levar ao pecado. Assim como Cristo venceu as tentações neste mundo, nós também podemos vencer, pelo poder de Deus em nossas vidas, vivendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus e o estudo da palavra para alimentar a nossa vida espiritual. Nós podemos alimentar a nossa vida espiritual ou a vida nas obras da carne. O lado que mais alimentarmos é o lado que vai vencer. Estamos alimentando mais a vida no espírito ou estamos alimentando mais a vida na carne? Estamos dando mais ouvidos às sugestões de Satanás, à tentação? Precisamos refletir sobre a nossa vida. A Bíblia diz que feliz é o homem, feliz é a mulher que suporta a tentação com o auxílio de Deus, porque esse que suportar, esse que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida. Parábolas de Jesus, página 146. Fale e haja em harmonia com suas orações. Fará uma diferença infinita se a provação mostrar que sua fé é genuína ou se revelar que suas orações não passam de simples formalidade. Primeiro tópico, um fator de crescimento espiritual. Nós aprendemos no primeiro tópico que no primeiro capítulo de Tiago nós encontramos o segredo para o nosso crescimento espiritual. O fato de passarmos por várias provações, nós então somos capacitados ao passarmos pelos processos da provação. As provações são obreiras de Deus para nos preparar para o céu. Quem passa pelas provações com auxílio divino será uma pessoa aprovada ao final para morar na Canaã celestial. Então, vencendo as provações que acontecem na nossa vida, é que nós vamos então crescendo espiritualmente. Vencendo as provações, com auxílio divino, podemos então vencer agora as tentações que Satanás colocará na nossa frente. Ao vencermos as provações dia a dia, estaremos então capacitados por Deus para vencermos qualquer tipo de tentação. Estaremos então capacitados para vencermos qualquer sugestão maligna em nossas vidas. Ao vencermos as provações da nossa vida, estamos então passando pelo processo de santificação diária. E Deus, por meio desse processo, então, dá o poder para cada um de nós, por meio do Santo Espírito, o poder de vencer as tentações, as sugestões do inimigo. Toda provação recebida como uma ferramenta de aprendizado produzirá alegria. A vida religiosa inteira será edificante, elevada, enobrecedora e perfumada com boas palavras e obras. O inimigo se alegra quando vê pessoas deprimidas, abatidas, de luto e gemendo. Seu objetivo é produzir essas impressões especificamente quanto ao efeito de nossa fé. Contudo, não é a intenção de Deus que a mente atinja um nível inferior. Ele quer que toda alma triunfe no poder guardador daquele que nos redime. Aprendemos ainda no primeiro tópico, conforme Tiago 1, verso 3, nos diz que a prova da nossa fé opera a paciência. Então Deus usa a provação também para aumentar a nossa paciência, a nossa persistência. O fruto das tribulações é a paciência. Aprendemos que Deus então permite que passemos por provações para nos preparar para o céu, para nos lapidar, para transformar o nosso caráter, para nos capacitar a vencer o poder do maligno no poder de Cristo
e, como consequência, conseguiremos vencer as tentações de Satanás. Se vencermos nossas provações e alcançarmos a vitória sobre as tentações de Satanás, suportaremos a prova da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, e estaremos mais fortes e mais bem preparados para enfrentar o próximo desafio. O segundo tópico: resultados melhores do que imaginamos. Nós aprendemos aqui no segundo tópico sobre os benefícios de exercitarmos a paciência. Tiago capítulo 1, verso 4, Lucas 21 e 19. A paciência nos leva a alcançar a perfeição em Cristo. E por meio da paciência, Deus opera seu querer e o seu efetuar em nossas vidas. Nós passamos pela prova e alcançamos a paciência de Cristo. E na paciência de Cristo seremos completos e perfeitos, sem faltar coisa alguma. Essa é a obra que o Espírito Santo fará na vida daqueles que forem aprovados. E no texto de Lucas 21:19, a palavra de Deus nos diz que na vossa paciência alcançareis a vossa salvação. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Então a paciência faz com que a pessoa permaneça fiel, que a pessoa permaneça firme na presença do Senhor. E aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Nós aprendemos ainda no segundo tópico que Tiago nos mostra um quadro mais amplo do que a mera visão secular do poder e da prosperidade neste mundo corrupto. Tiago, por meio de uma figura de linguagem, nos mostra, assim como uma flor murcha, tudo neste mundo vai passar. A riqueza, a fama, o poder, tudo aqui neste mundo é finito, vai durar pouco, logo vai acabar. Tiago, capítulo 1, de 9 ao verso 11. Então precisamos refletir, como está a nossa vida, está fundada nas riquezas desse mundo, na fama desse mundo, ou estamos plantando a nossa vida na base sólida que é Cristo Jesus, a rocha eterna, a rocha da salvação? Tiago, então, faz o alerta para a igreja, para nós. Ele nos alerta que tudo neste mundo é ilusão. O poder, riquezas, fama, tudo é enganoso e é passageiro nesta vida, neste mundo. Do mesmo modo, há de perecer tudo o que não tem Deus como fundamento. Somente aquilo que está ligado ao seu propósito, expressa seu caráter, é que pode permanecer. Os princípios divinos são os únicos fundamentos reais que nosso mundo conhece. O tesouro do mundo é passageiro. Somente por meio de Cristo é que podemos alcançar riquezas eternas. O terceiro tópico: no calor da batalha. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme Tiago 1, verso 12, que ao enfrentarmos a prova devemos estar em espírito de oração. Aprendemos que precisamos então, no meio da batalha, com espírito de oração, precisamos suportar as tentações, suportar os dardos inflamados do inimigo, porque somente fazendo assim é que nós então alcançaremos ao final a coroa da vida. No meio da batalha entre o bem e o mal, nós não podemos ceder à tentação. Sermos tentados não é pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado está no fato de cedermos à tentação. Então precisamos estar atentos, vigilantes, vivendo uma vida com espírito de oração e suportando então as tentações, os dardos inflamados do inimigo. Só assim ao final podemos receber a coroa da vida eterna. Porque é errado dizer que Deus envia provações e tentações? Tiago 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então precisamos compreender essa diferença entre tentação e provação. A tentação, então, é a sugestão do inimigo de Deus, de Satanás, para o pecado, para uma ação que é contra a vontade do Senhor. Já a provação é uma dificuldade que testa a nossa fé. Deus nos prova para vermos se realmente o amamos. Deus nos prova para ver se realmente somos fiéis à sua palavra.
A tentação é sedução ao pecado. Isso não vem de Deus, mas de Satanás e do mal que mora em nosso próprio coração. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1, verso 13. Satanás busca nos tentar para que a maldição em nosso caráter seja exposta perante seres humanos e anjos, permitindo a ele nos reivindicar como sua propriedade. Primeiro, o inimigo nos leva ao pecado, depois nos acusa diante do universo celestial como indignos do amor de Deus. Quando o acusador ataca nosso caráter manchado, como o Senhor nos defende? Zacarias 3, de 1 a 4, 1 João 1, verso 9 e 10. 1 João 2, verso 1. Quando Satanás nos acusa, Deus nos defende. O profeta aqui usa uma linguagem figurada, a figura do sumo sacerdote Josué, que estava com as suas vestes manchadas diante de Deus. E ele nos mostra como Deus nos defende. Josué estava com as vestes manchadas e Satanás então o acusava diante de Cristo. Mas Deus o repreendeu a Satanás e retirou as vestes sujas de Josué e deu-lhe então as vestes de Cristo, a justiça de Cristo. Deus retirou a justiça do homem e agora coloca a justiça de Cristo no lugar, acreditando a justiça de Cristo no lugar do pecador. Quando reconhecemos que somos pecadores, Cristo então nos defende. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos e pedimos auxílio divino, Cristo nos defende. Cristo se torna o nosso advogado e apresenta diante do universo o seu sacrifício, apresenta os seus méritos, sua justiça, no lugar da justiça humana. Quando o inimigo nos acusa, se nos voltarmos para Cristo verdadeiramente, arrependidos dos nossos pecados, Cristo nos justifica por meio da sua justiça. Cristo perdoa os nossos pecados se nos arrependemos, se nos voltamos para Ele. O quarto tópico, a força de Deus em nossa fraqueza. Nós aprendemos no quarto tópico que Deus não nos conduz à tentação. Ele não nos deixa cair em tentação, mas nos guia ao caminho da verdade, que é Cristo Jesus, e diz: andai por Ele, andai nele. Então nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, conforme Mateus capítulo 6, verso 13, Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então o Espírito Santo fala na nossa mente e nos conduz ao caminho que é Cristo Jesus. Deus nos permite enfrentar obstáculos, perseguições e dificuldades, mas não como maldições, e sim como as maiores bênçãos da nossa vida. Cada tentação resistida e cada desafio enfrentado com coragem nos proporcionam uma nova experiência e contribuem para o desenvolvimento do nosso caráter. A alma que resiste à tentação pelo poder divino demonstra ao mundo e ao universo celestial a eficácia da graça de Cristo. Devemos orar para que Deus não nos deixe ceder ao mau desejo de seguir os clamores do nosso coração corrupto. Quanto a nós, é necessário bloquear todos os caminhos pelos quais o tentador possa nos alcançar. A prece: não nos deixeis cair em tentação, em si mesma é uma promessa. Nós aprendemos ainda no quarto tópico a garantia de que Deus nos dá a respeito da tentação. Tiago 1, verso 14 a 16 e 1 Coríntios 10, verso 13. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então vemos aqui o processo do pecado, né? Agora, a garantia que Deus dá a respeito da tentação para cada um de nós. 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podereis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar.
Então nós aprendemos que ninguém será tentado acima do que possa suportar. Deus permite que a tentação ataque seu povo hoje para que o reconheçam como seu ajudador. Se eles se aproximarem do Senhor quando forem tentados, Ele os fortalecerá para enfrentarem a tentação. Então Deus nos dá a garantia e também nos faz o apelo. Quando nós passarmos por esse momento de tentação do inimigo, devemos nos voltar para Ele mais e mais. E assim estaremos protegidos e com Ele nós seremos fortalecidos para vencermos as tentações. O quinto tópico, provações em perspectiva. Nós aprendemos no quinto tópico, conforme Lucas 4, verso 8 e Filipenses 1, verso 21, o que devemos escolher para permanecermos em Cristo e sermos libertos das tentações. Então nós devemos escolher adorar somente a Deus. Devemos sempre escolher a Cristo e obedecer os seus mandamentos, as suas vontades. E assim nós estaremos permanecendo em Cristo e estaremos libertos das tentações, porque por nós mesmos nós não podemos vencer o mal, mas estando em Cristo recebemos o poder para vencer. Assim aconteceu com Pedro no passado, com Tiago no passado, com o apóstolo Paulo no passado. E ele escreveu, Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que deve nos motivar a prosseguir rumo à vitória em Cristo? Filipenses 4, verso 3, Apocalipse 2, verso 10, Apocalipse 3 e 21. O que deve nos motivar a permanecer firmes rumo à vitória? Aqui nós encontramos promessas bíblicas que nos motivam, que nos ajudam a permanecer firmes em Cristo até o fim. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O resultado de sermos fiéis, o resultado de ser fiel até o fim, é a salvação eterna. Queridos amigos, estimados irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 71. Deus colocará a coroa da vida somente na testa do vencedor. Todos têm uma obra séria e solene a cumprirem para Deus durante a vida inteira. Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.